Agora, vamos ao que interessa, que é o nosso mapa que nós vamos começar hoje, que é o do Allan Kardec. Eu li muitos livros do Allan Kardec. Eu vou falar uma coisa para vocês. Nós que somos brasileiros, né, e que somos extremamente religiosos, nós temos uma cultura cristã muito forte, né, no Brasil, né? É muito, muito intenso, né? O Brasil é considerado um dos países mais religiosos do mundo, no sentido institucional, né? Agora, naturalmente, junto com essas doutrinas, com esses dogmas religiosos, né, que quando você nasce, né, você já nasce com a ideia do pecado, né, com a ideia de ir para o céu, todos aqueles conceitos que você ouve desde que a sua avó, sua bisavó, sua mãe, né, seu pai, né, e tal, e você ouve e você repete também para os seus filhos, então fica uma coisa que fica impregnada, né, numa consciência coletiva e acaba virando uma realidade, né, porque a realidade é exatamente aquilo que a gente acredita que é, não é verdade? Então, se você acredita em Deus, no sentido cristão, vai acontecer um tipo de manifestação, né? Porque, inclusive, nessa história aí de Kardec, né, ele justamente diz que quando pessoas, elas abandonam o corpo, por exemplo, vamos dizer que você seja um muçulmano, tá? Ou que você seja um judeu, né? Ou que você seja realmente um cristão, né? Sei lá, ou você é hindu, enfim, tem um céu para você, vamos dizer assim. Como você acredita, né, sei lá, você é muçulmano, você é judeu, então você já acredita que vai ser recebido por 50 virgens, né, não sei o que, aí tem 50 virgens esperando ele, né, vai ajustando o cara é cristão, né, aí já é recebido por pessoas que ele acredita, né, que são anjos, e aí então existe todo um sistema que está relacionado com o credo que você tem, percebe? Não é que o céu é igual para todo mundo. Tem que haver um processo de adaptação. Aí você se adapta, e daí que os caras falam assim, não era bem assim, entendeu? Lá era uma coisa, né? Você estava lá, no mundão lá, era uma coisa. Agora que você veio aqui, é diferente, entende? Aí você vai se adequando e tudo, né? Então, esse conhecimento de planos extradimensionais, vamos chamar assim, ou de outros mundos, né? De outras vibrações, outras dimensões, ele foi trazido, né? Claro que os outros povos já sabiam disso, mas assim, no mundo ocidental, principalmente na alta sociedade europeia, foi trazida pelo Kardec. Ele escreveu esses livros todos, eu gosto muito desses livros porque eles revelam coisas interessantes que uma pessoa que tenha condições de um dia, né, abandonar o corpo, ou se, sei lá, sair do corpo e voltar, né, ela vai ver que realmente tudo aquilo é verdade. Ou seja, ela vai ver exatamente aquilo que estava descrito ali. É claro que na sua concepção, né, você vai querer que as coisas sejam físicas, porque a nossa mentalidade, né, ela acredita que existe tempo, né, ela acredita que as coisas têm tamanho, né, elas acreditam que tem altura, né, largura, tem espessura, né, tem sabor, né, então é nisso que você acredita. Percebe? Então, naturalmente, você quer que quando você sai, né, da sua realidade, do seu corpo físico, você também quer que as coisas sejam assim. Só que aí acontece numa outra condição, né? Acontece que você começa a usar os seus sentidos do corpo sutil, não do corpo grosseiro, né, onde você precisa de uma língua, você precisa de um ouvido. Então é uma outra percepção da realidade. Então a aquisição, né, o ganho que a gente teve, né, no sentido desse conhecimento foi justamente de saber como lidar, né, com não só se você for um dia para essa, porque um dia você vai ter que abandonar o teu corpo, não só nesse sentido, né, mas como provavelmente como você tem que agir para você não ir para o inferno, literalmente. Vamos lá, eu já falei demais do Kardec. Deixa eu dar uma olhada. Nossa senhora, são 2, 3, 4 planetas na sexta. Ele nasceu algumas horas depois da lua nova total, ou seja, não havia lua. Quando eu digo que não havia lua, eu digo que estava totalmente escuro. O que eu estou dizendo aqui? Nas escrituras se diz que esse planeta aqui, a lua, né, para todos os efeitos a lua é um planeta, ele tem uma conexão muito forte, né, com a nossa mente, né, naturalmente, e também daria conexão com outras dimensões. Especificamente no dia, né, que ele nasceu aqui, seria justamente o que a gente chama de Pratipati, né, ou seja, o primeiro dia, algumas horas depois da lua nova total. Então isso é chamado de Amavasya, né? Ou seja, um dia de lua nova, né? Só que no caso aqui,
como vocês podem notar, além de ter uma lua escura, né, ou seja, não havia lua, né, uma noite muito escura, ele estava sendo aspectado por Rahu, o que já seria uma condição para se conectar com outras dimensões, tá? Porque o Rahu é o planeta que controla, né, é o senhor das outras dimensões, né, das dimensões mais sutis, né, desse tipo de dimensão que o Kardec tinha conexão, né? Na verdade, ele é mais como um escritor, né, não tanto como um médium realmente, né? Mas nota-se então que já havia realmente uma conexão mental, né, com esse tipo de situação, vamos dizer assim, espiritual, né, ou espírita, né, vamos chamar. Espiritual é uma coisa, espírita é outra. Mas ali também nós tínhamos um planeta difícil ali, né, na quarta bava. Provavelmente deve falar alguma coisa disso também, né? Quem que vai analisar o mapa do Kardec? A análise foi feita pela Carla Reis e por mim. Kardec tem como Lagna Mecha, regido por Mangal e sendo aspectado por Guru. Ativo, dinâmico, energético, inovador, espírito de liderança, sempre iniciando alguma coisa ou algum trabalho, procurando o equilíbrio e a justiça através do conhecimento, inclusive o espiritual. Nascido numa antiga família de orientação católica, com tradição na magistratura e na advocacia, desde cedo manifestou propensão para os estudos das ciências e da filosofia. O aspecto de Guru aqui o tornava com alta capacidade de conhecimento e expansão em vários tipos de aprendizado, além da proteção divina, que seria uma bênção por toda a sua vida. Foi discípulo do reformador educacional Johann Heinrich Pestalozzi e um dos pioneiros na pesquisa científica sobre fenômenos paranormais, assuntos cuja investigação costumava ser considerada inadequada, quebrando vários tipos de paradigmas para a época e tornando-se um dos seus mais distintos discípulos e ativo propagador de seu método, que tão grande influência teve na reforma do ensino na França e na Alemanha. Hippolyte Léon Denisard Rival era seu nome de batismo. Porém, já na fase adulta, durante um dos encontros que supostamente um espírito lhe revelou que o conhecia de uma vida passada. Na época, Hippolyte teria sido um druida celta e seu nome era Allan Kardec. Daí nasceu o pseudônimo que assumiu pelo resto de sua vida, fato que certamente está ligado ao seu Lagnesh. Você disse que ele era um druida, foi revelado que ele era um druida em vidas passadas. Esse ar da Calasarpas poderia realmente ter... sim, os druidas faziam muitos sacrifícios. Agora tem uma coisa, Adriana, também o Kardec ele era professor, na verdade. Então isso realmente indicaria que o regente dele está na quarta, que é a casa de escola, de estudos, realmente. Provavelmente a situação não deve ter sido, né, nada fácil ali na casa dele, porque realmente é uma posição muito difícil, essa que Mangal tá, né? E também seria confirmado pela posição de Chandra, né? Desses 4 planetas que estão ali na quarta. Mas você sabe que outra coisa também que eu notei aqui, que provavelmente a questão intelectual realmente veio de Budi. Seu Lagnesh está na Bava 4 em Nietzsche e Sandy, em conjunção com Ketu sem aspecto. Kardec vem de família abastada, fazendeiros, possuidores de terras, magistrados e políticos. Porém, nasceu após intensos traumas de sua mãe, que teve o pai, que era deputado eleito, guilhotinado em Lyon em 16 de março de 1794 como contra-revolucionário. Em seguida, foi seu marido, pai de Kardec, advogado que desapareceu misteriosamente por volta de 1807 na Espanha, certamente fazendo parte do exército napoleônico, estacionado nesse país e nunca foi encontrado. O período de seu nascimento e sua infância foi um clima de terror, marcado por muitos conflitos dentro de um contexto das guerras que seguiam aos distúrbios revolucionários da época. Então, muitas disputas, muita raiva, separações, muitas mágoas e ressentimentos. Mangal aqui revela Kardec criança, sem poder de ação, rendido a toda aquela situação. O que, em um outro momento, explicou a sua internalização nas questões emocionais. Sua busca pelo conhecimento superior e, consequentemente, seu trabalho espiritual certamente veio das questões emocionais enraizadas. A Bava 8, regida por Mangal, sendo aspectada por Ketu e Shani, e a Bava 12, regida por Guru,
sendo aspectada por todos os grahas das bhavas 4 e 6, o que fez com que ele buscasse pela dissolução e a compreensão através das emoções, acessando um plano superior. Kardec perdeu o avô e o pai de forma trágica, além de sua irmã aos 2 anos de idade e um ano depois o seu irmão 6 anos, só restando ele, o que fez com que tivesse fortes traumas emocionais e familiares. O regente da 11ª e o regente da 3ª estão na 6ª, né? Então isso seria realmente motivo, né, para haver esse tipo de manifestação. É interessante, né, porque o regente da 4ª está na 6ª, né? Então não há dúvida que realmente seria um período bastante difícil. Os períodos que aconteceram esses acontecimentos aí, né, foram que a gente chama de períodos Maraca. Todos os planetas que causaram esses efeitos, né, eram planetas que eram inimigo do Lagna, né? Então realmente seria passível realmente de ocorrer, né, esses fenômenos na infância, né? Porque o dispositor, no caso aqui, Chandra, o Urashi, né, que ele rege, está muito difícil. Então a conexão é justamente de que a Chandra, né, foi atingido por aquele posicionamento ali, né, pelos 2 planetas que estavam aqui. O que eu estou dizendo é que essa bava, né, regida por esse planeta, né, que tá nessa casa, que se a gente pegasse aquele PDF número 3 que eu mostrei para vocês agora há pouco, né, vocês viriam que aqui é uma casa de problemas, né, ou seja, quanto mais planetas você tiver nessa casa, mais problemas você vai ter. É claro que também pode ser o caso de uma situação de polarização, né? Poderia sim, porque haveria condições para que houvesse, né, o Nityabangaraja Yoga, né? Que é um efeito que causa quando a pessoa consegue polarizar toda a questão de adversidade em relação ao assunto, né, que está sendo impactado, né, que é o caso do Mangal ali. Agora também esse Arda Kalasarpa também teve uma funcionalidade grande, né, porque ele era o planeta que era o regente dele, né, então provavelmente teve um efeito bem forte, né, na condição dele aqui. Tem outra coisa que eu não achei nas pesquisas, mas provavelmente ele e a mãe foram os 2 que sobraram e viveram juntos durante um bom tempo da vida dele. Então, ele realmente absorveu todos esses traumas da mãe. Fala alguma coisa da mãe dele? Só fala sobre essa questão da perda do pai, do marido, mas pelo menos eu não achei nada em específico, né? Uhum. Mas como ele tinha 2 anos e meio quando perdeu os irmãos, mais ou menos, e já tinha perdido o pai e o avô, então só ficou a mãe e ele. Só ficaram os 2. Perfeito. É interessante que o regente da 12ª esteja na 7ª, que é uma bava maraca. Poderia causar esse efeito. De toda forma, que o guru ele poderia fazer o papel de maraca, mesmo sendo amigo do regente, né? Porque ele está sendo aspectado pelo regente que está numa posição nítya. Então ele poderia, assim, eventualmente se tornar um maraca. O guru, que seria, teoricamente, amigo do regente dele. Mas poderia sim se tornar um maraca. O maraca é um planeta que, quando ele ocupa uma determinada posição, ele pode causar morte, né, de entes queridos, geralmente, no período em que ele reger a vida da pessoa, ou que transitasse também. Shuka Gandanta Enchido está na 12ª em relação a Chandra e Surya, o que reforça da perda do afeto, todas as questões familiares ancestrais. Shukra aqui confirma que as questões da infância e da ancestralidade da família foram projetadas na área de relacionamento. Kardec é possuidor de uma inteligência muito criativa e já trazia essa inteligência de alto escalão de poder de seus ancestrais. E ele não teve filho. Shani, Surya, Chandra e Budi em Tânia na Bava 6, sendo aspectados por Arro. Kardec tinha maestria nas resoluções de vários tipos de problemas difíceis. Tinha uma mente incisiva, organizada, analítica, matemática, dominando vários idiomas, entre eles alemão, inglês, holandês, italiano, espanhol, além do próprio francês. Era uma pessoa prática, racional, sistemática, perfeccionista, buscador do conhecimento, múltiplas habilidades técnicas, superioridade intelectual, detalhista, excelente memória, conectado com todos os tipos de aprendizagem. Rápido, perceptivo e intuitivo com habilidade intelectual abstrata, o que o torna capaz de compreender bem sinais e símbolos. Podemos dizer que tinha uma curiosidade obstinada e um foco obsessivo, não à toa que foi considerado o codificador da doutrina espírita. Com tantos grahas nessa bava, e tendo Chandra em Amavasya praticamente com o mesmo grau, as questões ancestrais ficam mais evidenciadas.
Budi também está praticamente com o mesmo grau do ascendente. E uma vez que a Bava 1 não possui grahas, poderíamos considerar de forma relevante seu Chandralagni. Teve que lidar desde muito pequeno com muitos problemas e sofrimentos em um cenário familiar bem turbulento, o trauma da criança que ficou presa. Kardec sofreu com muitos inimigos que o perseguiram durante sua vida. Mas podemos perceber que isso já era um padrão de sua ancestralidade. Os avós e o próprio pai foram perseguidos por inimigos. Se sentia de alguma forma perseguido. Isso fazia com que ele escapasse da realidade, criando uma ponte entre o mundo da matéria e o mundo sutil. Até o seu trabalho de codificação do espiritismo era feito às escondidas, em reuniões, na maioria das vezes, secretas e com pessoas seletas. Uma coisa que é importante comentar aqui é justamente que tem 2 planetas que são centrais, né, na questão da análise de um mapa, porque são os planetas que têm mais força no sentido de realmente de foco de vida, né? Um é o regente do Lagna, o regente da primeira casa, que no caso aqui é um Mangal. E o outro é Chandra, né, que está ali na 6ª casa dele, porque Chandra representa a mente, né, da pessoa, né? Então quer dizer que o foco no sentido de personalidade é regido pelo regente da primeira casa, que é esse planeta, e que quando esse planeta e qualquer outro, né, que estivesse em conjunção com outro, que no caso aqui é o Ketu, ele absorveria o tipo de comportamento desse planeta, introspecção, né, de autoconhecimento e também de, né, ter passado, né, por uma situação de terror familiar grande, né, e que de fato aconteceu. E aqui a 6ª, né, que nós vimos ali naquele PDF número 3, que é a casa de problemas, né, então o problema não faltou realmente, nem inimigos, né, porque aqui é a casa de problemas e inimigos. Então realmente as coisas realmente se encaixam, né, totalmente. Porque ele usou tanto a parte mental quanto a parte cognitiva dele, de Budi, para fazer essa superação. Né? Nós temos que prestar atenção numa coisa. Eu posso chamar você, alguém, né? Ah, você é egoísta, você é mesquinho, né? Você só pensa em você, tá? Eu não sou assim. Mas aí você chega no final da sua existência, pergunta-se, né? O que você fez na tua vida? Né? O que você fez para alguém? Né? O que você fez para o mundo? Qual foi a sua contribuição? Se você não conseguir responder, né, porque você é um egoísta, né, porque você é um mesquinho, né, essa que é a realidade. Agora, uma pessoa que faz um tipo de trabalho que modifica, né, a percepção das pessoas, que trabalha, né, para aliviar o sofrimento das outras pessoas, né, que traz o conhecimento, como é o caso do Kardec, que deixou muito conhecimento aí, passou-se ali 200 anos e ainda falam dele. Percebe? Tá entendendo o que eu tô dizendo, né? Ou seja, a sua existência vai ser inútil, porque você vai ter vivido só para você. Você só vai ter pensado em você, porque eu quero as coisas assim, eu gosto assim, as pessoas têm que fazer assim, porque eu gosto assim, assim, né? E aí o mundo tem que viver porque eu existo. Então, no dia que você morrer, no dia seguinte, ninguém mais lembra de você. Ou é um caso desse aqui, olha, que o cara é lembrado depois de 200 e não sei quantos anos, continua sendo falado. Percebe a diferença? Né? Percebam a diferença de você ser um egoísta, né? De você ser mesquinho, né? E de você trabalhar para o bem da humanidade. Olha a diferença. Isso é uma reflexão importante, né, a ser feita aqui. É verdade? Guru na Bava 7 sendo expectado por Mangal. Kardec teve muitos problemas nos seus relacionamentos, inclusive com os grupos na qual fazia parte. Ele, a princípio, não acreditava em nada. Era extremamente lógico, crítico e analítico, oriundo da Bava 6. Assim como o que trouxe de sua infância, o que impactou diretamente nos seus relacionamentos de uma forma geral. Com o aspecto de Mangal nessa Bava, ele traz as suas emoções e traumas familiares. E tendo Mangal em uma condição adversa, realmente as relações deviam ser bem difíceis para ele, se sentindo muitas vezes impotente diante de algumas situações, e sendo ele próprio uma pessoa difícil de lidar, atraindo muitos inimigos. Em 6 de fevereiro de 1832, casou-se com Amélie Gabrielle Bocquet, professora e artista plástica francesa, com quem posteriormente fundou um estabelecimento de ensino próprio. Como entusiasta da democratização da educação, chegou a oferecer aulas gratuitas acerca de tópicos de química, física, anatomia, astronomia para pessoas com dificuldades financeiras.
Teve em sua esposa uma parceira para concretizar suas elevadas aspirações como educador, e talvez até mesmo tentando de alguma forma, mesmo que inconsciente, resgatar o afeto perdido na sua infância, o que pode ter gerado nele muitas expectativas e que, quando frustradas, distanciava e se desconectava das pessoas. Talvez essa dificuldade em se relacionar também fosse alimentada pelo sentimento de perseguição inerente nele. Fazia com que ele fugisse das pessoas. A questão é que uma pessoa não consegue fazer uma coisa tão grandiosa dessa envergadura, né, no sentido de modificação da consciência coletiva, né, vamos dizer assim. Ou seja, existe algo que está já impregnado na consciência coletiva, né, que no caso aí seria o pensamento cristão, né, e que ele teve que ir quebrando, né, gradualmente, inclusive dando a versão espírita do cristianismo, não é verdade? O que eu estou dizendo é que só seria possível uma pessoa ter feito uma coisa tão grande assim se realmente ele tivesse sido grande também em vidas passadas. Ou seja, porque esse nome que você disse era o nome druida dele. A questão é que esses seres, né, essa raça aí, né, eles não eram, digamos, humanos nascidos aqui no planeta. Eles vieram para cá. E depois eles naturalmente foram se adaptando, né, aí viraram terrestres. São raças que são de outros planetas que vieram para cá e se adaptaram. Agora, dizer que todo mundo veio do macaco, aí não dá, né, gente? Tem uma outra coisa que a gente observou, é que Guru é o regente da 12ª, né? E dentro do que o senhor está falando, para ele também fazer o trabalho que ele fez, e essa coisa dele querer tá sempre fugindo, né? Um certo escapismo de querer ficar sozinho, ele também não teria conseguido isso se ele não tivesse esse comportamento, né? Ele estaria envolvido em outras coisas e ele não tivesse também conseguido fazer tudo que ele fez. Né? Pelo que eu ouvi, assim, eu acho que ele foi se envolvendo, na verdade, ele se envolveu com esses processos espíritas justamente porque ele era cético, né? Ou seja, ele estava tentando justamente desacreditar os médiums. Então é interessante isso, não? Que a pessoa, às vezes, ela é realmente cética, né? E aí acaba se tornando, né, o ícone da coisa toda. Não precisa ser necessariamente cético, né? Isso que eu estou dizendo, né? Não é que você vai ser que você precisa ser cético para você se tornar uma pessoa desenvolvida. E tem uma coisa, né? Que quem dizia isso era René Descartes, né? Que ele chamava de dúvida hiperbólica, que você tem que duvidar de tudo. Você não pode acreditar nem no que os seus olhos estão vendo, e muito menos do que você está ouvindo. Você tem que duvidar de tudo. A única forma de obter conhecimento é você duvidar. Não tem outro jeito, né, de você obter conhecimento. Então, aí, a partir disso, né, que criou o que a gente chama aqui de física cartesiana. Ou seja, ele através da lógica, né, vai obtendo conhecimento. Coisa que ele tinha realmente bastante era lógica. Ravi Makara fazia de Kardec uma pessoa extremamente calculista e racional, o que reforça Bhavacet. Atuou profissionalmente como tradutor, professor e pedagogo. Seu primeiro contato com o movimento espírita se deu em 1854, já aos 50 anos. Ele acreditava que as comunicações mediúnicas poderiam fornecer respostas sobre a natureza da alma, o propósito da vida e a existência da vida após a morte. Cético, ele inicialmente atribuiu os supostos fenômenos, não só a uma força de espíritos, mas a uma influência do magnetismo animal. Essa teoria dizia haver uma espécie de força natural invisível que era possuída por todos os seres vivos e permitia a realização de manifestações sobrenaturais, como a cura de enfermos, não só a cura física, mas também espiritual, ligada a Bhavacet. Conseguiu sair desse racional que se encontrava, se tornando um instrumento para acessar a comunicação com os espíritos que estavam em outras dimensões. Evoluir o campo de percepção de mundo para o campo da consciência, perceber o mundo de forma ampla e conectando com uma compreensão mais profunda e elevada das forças do divino. Bravo aqui reforça o poder de se conectar com outros tipos de conhecimento. Kardec devia ser um workaholic de sua era, obsessivo pela busca do conhecimento, possuidor de uma fome insaciável que o impulsionou a solucionar, ou melhor, a codificar os mistérios que havia entre os dois mundos. Seu trabalho foi inovador e revolucionário, trazendo uma profunda transformação e entendimento do mundo espiritual. Organizou e ministrou cursos gratuitos para os menos favorecidos,
justiça e equilíbrio social através do conhecimento. Realizou um trabalho considerável com brio e humildade, a ponto de alterar substancialmente a existência de muitas pessoas em todo o mundo e ao longo de várias gerações. Iniciou a publicação das obras de codificação em 18 de abril de 1857, quando veio à luz o Livro dos Espíritos, considerado como marco da fundação do Espiritismo, após o lançamento da Revista Espírita, em 1º de janeiro de 1858. Kardec fundou, nesse mesmo ano, a primeira sociedade espírita regularmente constituída, com o nome de Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele passou os anos finais de sua vida dedicado à divulgação do espiritismo e defendê-lo dos opositores através da Revista Espírita ou Jornal de Estudos Psicológicos. Já com cerca de 8 milhões de seguidores, faleceu em Paris em 31 de março de 1869, aos 64 anos de idade, em decorrência de ruptura de um aneurisma, quando trabalhava numa obra sobre as relações entre o magnetismo e o espiritismo, ao mesmo tempo em que se preparava para uma mudança de local de trabalho. Acima de sua tumba, seu lema: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Encontramos em seu mapa natal o Ardha Kalasarpa Yoga, um aprisionamento oriundo dos condicionamentos ancestrais. Quando o graha está fora do eixo da riqueza, resultados positivos serão observados, nesse caso Mangal. A pessoa, ou melhor, Kardec, foi abençoado com liderança social para lutar contra injustiças, defendendo os oprimidos. Mudanças sociais, liderança e ativismo, conhecimento sobre as forças da natureza, dos efeitos e dos desejos obsessivos, vontade de salvar o planeta. Um revolucionário que lutou em defesa de seus ideais e objetivos. Isso aí é interessante explicar melhor. O que nós estamos falando é o seguinte, que isso que a Adriana falou, a gente chama de yoga. A palavra yoga, na verdade, significa união. Então, quer dizer que existem certas uniões, né, entre planetas que são configurações, conjunções planetárias, né, que causam tipos de efeitos específicos. Isso que a Adriana falou agora, ou seja, a pessoa já estaria destinada a fazer tal coisa justamente porque a pessoa teria um Ardha Kalasarpa, que é justamente quando esses dois planetas capturam todos os outros planetas e somente um deles fica fora, e que seria justamente o planeta que faria isso tudo que você disse aí, porque esse planeta estaria liberado, né, da garra, né, dos ancestrais aqui, mas todos os outros estariam dentro de uma realidade criada por ancestralidade. Na verdade, haveria então nesse caso, né, haveria toda a força, né, dos espíritos, toda a força da ancestralidade apoiando ele. Então, aquele pensamento, quando criança, não, e aí depois, toda vez que você vê, né, uma coisa que é espírita, não sei o que, meu Deus, isso é coisa do demônio, não sei o que, e aí você fica com aquela ideia, com aquela crença, percebe? E aí, vamos dizer que você passe a sua vida toda com esse preconceito, com essa ideia, né, e não sei o que, e aí vai passando vida após vida e vai ficando cada vez mais denso, percebe? Agora, por que pessoas, então, teriam dificuldade, né, na aceitação, por exemplo, desse plano espiritual, vamos chamar assim, tá, o plano espírita? Primeiro porque é desconhecido, e desconhecido a gente não gosta, a gente morre de medo do desconhecido. Vamos supor que você realmente esteja tendo visitas de espírito, no mínimo você vai sujar todas as suas calças, entendeu? Quer dizer, a resposta ela é tão potente, né? Ela é tão forte, né? Que ela te atinge, a sua mente, ela atinge fisicamente você, percebe? É tão poderoso, né? Que ele atinge você fisicamente, né? Como eu estou dizendo, você faz nas calças. Por outro lado, não vamos dizer que você estivesse tentando, ao contrário disso, né? Tentando entrar em contato com esses espíritos, e também você não conseguiria, percebe? Por que a gente não consegue entrar em contato com outras dimensões? Por causa disso. Porque a gente acredita no corpo físico, né? Porque a gente acredita naquilo que a gente toca, naquilo que a gente vê, né? E tudo que vem de que é de outro é coisa do além. Aí, então a nossa mente não deixa a gente entrar em contato com esses espíritos, né? Ou seja, a não ser que a pessoa já tivesse conexão com eles
antes, em vidas passadas. E isso estaria indicado no mapa, como está aqui. Percebe? Ou seja, as indicações são justamente de que em Amavácia, a conexão do plano físico com o plano sutil fica tênue e é possível você conectar com esses planos somente nessas luas. Então a pessoa que tivesse nascido numa lua dessa teria mais conexão, justamente porque a linha está muito mais tênue, mais acessível, percebe? Então quer dizer que quanto mais grosseira a pessoa fica, mais difícil é de acessar isso. E menos também você vai tendo ajuda dos espíritos, se é que você me entende.